Vamos ao nosso primeiro conteúdo aí de física, velocidade escalar média. Então, velocidade escalar média é dada por Vn, velocidade média, a siglazinha, e ela é dada pela variação do espaço. Então eu tenho um delta, então delta é uma variação do espaço. O espaço aqui a gente vai usar a siglazinha US como espaço. Então essa variação de espaço variação do espaço dividido pela variação do tempo. E como é delta, como é uma variação, o que é delta S? É o espaço final menos o espaço inicial. E o que é a variação do tempo? É o tempo final menos o tempo inicial. Ok? Então, eu digo o seguinte: 1h saí da Santa Maria e 1h30 cheguei ao plano piloto. Então, qual foi o meu tempo? O tempo que eu cheguei lá não foi 1h30? E o tempo que saí não foi 1? Então você vai 1h30 menos 1, o tempo que eu percorri foi de 30 minutos, meia hora. Esse foi o meu tempo. E a velocidade? Qual foi o espaço? Da Santa Maria ao plano piloto, 25 km. Então, eu estou no quilômetro 1 e lá está no quilômetro 25. Então, eu vou subtrair 25 menos 1, vai dar 25. Ok? Eu vou dividir 25 por 0,5 e vou achar a velocidade. Tranquilo? Daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo. Vamos aqui primeiro. Tá? Então, é a relação entre o deslocamento, S, e o correspondente pelo intervalo de tempo. Então, se eu quero achar a velocidade média, eu tenho que achar qual foi o espaço que eu percorri e em qual tempo que eu percorri, e eu vou achar a velocidade média. Veja que daqui para o plano piloto, eu vou passar por pardal, vou frear o carro, tem quebra-mola, tem o trânsito, tem outros carros, eu vou ter que frear, às vezes eu vou acelerar. Só que aí eu estou numa velocidade, ok? Mas eu quero saber qual foi a velocidade média de todo o percurso. Por isso que eu preciso saber de todo o espaço e todo o tempo que eu gastei. Quando você está passando, quando o carro está passando lá pela barreira eletrônica, na verdade ela tem sensores no chão, tá bom? Que quando o carro passa por aquele sensor, ele tira exatamente isso aqui, a velocidade média. Então, ele tem sensores um distante do outro, no espaço mais ou menos assim, ok? E aí o pneu vai passar aqui e vai passar aqui. Então, em quanto menor for o tempo que ele passou, vamos dizer em 2 metros, é a velocidade que vai ser dada lá. E aí a gente vai ver por que ele converte para metros, tá bom? Então, olha só, no Sistema Internacional de Medida, velocidade média tem que ser dada em metros por segundo, no Sistema Internacional de Medida, mas nós usamos o quilômetro por hora. Então, o professor vai dizer hoje como é que eu faço para transformar, porque nós vamos ter muitos problemas que eu vou dar em quilômetros por hora, mas eu quero a resposta em metros por segundo. Ou às vezes tem um exercício que é dado em metros por segundo e você quer saber em quilômetros por hora. Ok? Então tá. Então olha só, veja bem. Como é que a gente vai fazer? Quando você quiser transformar quilômetros por hora em metros por segundo, você vai dividir por 3,6. Quando você quiser transformar em metros por segundo e quilômetros por hora, aí você vai multiplicar por 3,6. Ok? Por 3,6. Então isso quer dizer o seguinte, quer dizer que 1 metro por segundo é igual a 3,6 km por hora. 1 metro por segundo é igual a 3,6 km por hora. Ok? Então se você quiser transformar quilômetros por hora em metros por segundo, divide. Quiser transformar em metros por segundo em quilômetros por hora, multiplica. Ok? E aí a gente tem alguns conceitos. Movimento progressivo é quando a velocidade é positiva.
Então eu estou dizendo que a minha trajetória é daqui até aquela parede. Então, se eu vou em direção à parede, eu estou em um movimento progressivo, eu digo que a minha velocidade é positiva, ok? Agora, se a minha trajetória é daqui na parede, mas eu vou para o sentido oposto, aí eu estou no movimento retrógrado, a minha velocidade vai ser negativa, beleza? Vamos usar um exemplo então de velocidade. Beleza. Então, um exemplozinho aqui de velocidade média. Qual é a velocidade média de um móvel que percorre 320 km em 5 horas e 30 minutos? Vamos lá. Lembrando que velocidade média é igual à variação de um espaço dividido pela variação de um tempo. Aqui você não vai ter que fazer espaço final menos espaço inicial, tempo final menos tempo inicial. Por quê? Porque ele já te deu todo o espaço que ele percorreu e já te deu todo o tempo que ele percorreu. Ele não precisou falar, saí à meia-noite e cheguei lá às 5 horas e 30 minutos. Aí você ia fazer 5 horas e 30 minutos menos 0, que é meia-noite. Ia dar 5 horas e 30 minutos. Um exemplo aí. Ok? Você não precisa fazer só jogar na conta. Agora tem um detalhe aqui, ó. O tempo, ele é sempre, velocidade, o espaço está em quilômetros, o tempo tem que estar em horas. Então, 5 horas e 30 minutos é igual a 5 horas, 5,5 horas, porque você tem a metade da hora. 30 minutos é a metade de uma hora, então é 0,5 horas, correto? Então você tem 5 horas mais 0,5 fica 5,5 horas. Então o espaço 320 quilômetros dividido para 5,5 horas. Você vai dividir quilômetros por hora, a velocidade vai sair em quilômetros por hora. 320 dividido para 5,5? 58,18 quilômetros por hora. Ok, e se ele pede no exercício que você dê esse valor em metros por segundo? Olha, quando você vai transformar quilômetros por hora em metros por segundo, você divide. Então você vai dividir por 3,6. Dividir esse valor por 3,6, você vai ter uma velocidade média em metros por segundo, que dá 16,16 metros por segundo. Beleza? Bem tranquilo.